realidade da necessidade do homem. Baal tinha 3 características básicas. Primeiro, ele era o Deus da chuva. Costumamos chamar como o Deus da chuva. E você sabe, naquela época, a agricultura em Israel dependia da chuva até mesmo para sobreviverem. Então, eles tinham o costume de, quando quisesse chuva, oferecer sacrifícios a Baal, clamar a ele para que ele mandasse a chuva. Ele também era o Deus da fertilidade, tanto da terra como do ser humano. Então, uma pessoa que queria que a sua plantação frutificasse e que ele gerasse no ventre, ele oferecia sacrifício a Baal, ou toasse a Baal, clamava a Baal, então assim esperava ele que acontecesse. E a terceira é que todo culto a Baal, era marcado por orgias sexuais. Os seus cultos eram prosmícuos. Se fazia sacrifício, a ponto de se cortar e derramar sangue humano no seu altar, e já ali no final do seu culto, havia prosmicuidade. O povo se relacionava entre si, e era uma prosmicuidade, uma prostituição terrível. Isso é que oferecia esse Baal, convidativo ao povo, né? Tanto para a agricultura, para gerar, e também para suas orgias sexuais. O povo está aqui, em Israel agora, cocheando em 2 pensamentos. Por isso Elias diz: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Não tem como adorar a Deus e Baal ao mesmo tempo. Não, Baal até aceita você adorar a Deus, desde que você o adore também. Então, o povo está se adorando a Deus, mas sacrificando a Baal. Quando quisesse chuva, fertilidade. Quando queria na área da prosmicuidade, buscava Baal. Então o povo está cocheando em 2 pensamentos. Diz que Deus é o Senhor, mas Baal estão sacrificando. Elias levanta realmente, nesse período, para confrontar o povo, para trazer a realidade que o único Deus e Senhor é o Senhor Yahvé. Você sabe que o confronto, o ápice dessa história, estou correndo por causa de, não é a minha mensagem, é o desafio lá no monte. Elias vai fazer um desafio com ele. Vamos declarar, ver quem é o verdadeiro Deus. É o Deus Yahvé ou Baal. Você conhece muito bem a história, que eles fazem ali um holocausto, prepara ali o ambiente e deixa o povo de Baal clamar primeiro. Eles começam a clamar. Você vê na história ali que a Bíblia tem coisa que não é para pessoas de 18 anos, viu, irmãos? A Bíblia tem coisa, mas se você for buscar na história mesmo, o culto de Baal é o mesmo. Eles começam ali a clamar a Baal se cortam, derrama sangue no altar. Tem prosmicuidade ali, para que Baal respondesse. E você conhece a história toda que Baal não responde. Mas o desafio aqui é interessante. É o Deus que responde com fogo. Eles passam o dia inteiro clamando e não desce fogo. E por que Elias vai desafiar como Deus que responde com fogo? 3 coisas básicas. Primeira, é que Deus é representado na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, como Deus do fogo. E Baal também é conhecido como Deus do fogo, Deus do relâmpago, o Deus que tinha raios em suas mãos. Então, para confrontar realmente para qual é o Deus que gosta de se manifestar, ou se manifesta com fogo, Elias diz: vamos clamar a Deus com fogo. Então Elias vai trazer realmente a realidade de quem Deus é, de como Deus gosta de se manifestar a sua presença, através do fogo. A segunda característica é que, na realidade, ele vai restaurar o culto levítico. Ele vai fazer o quê? Restaurar o culto levítico. Você sabe muito bem que o culto levítico, ele era assim: você apresentava o sacrifício, orava a Deus, os sacerdotes clamavam e apresentavam, e Deus vinha com fogo, lambia o sacrifício, e assim Deus se manifestava e abençoava o seu povo. Então Elias vai restaurar. E aqui está, irmãos, um ensinamento tremendo. Por quê? Porque a gente pensa que a restauração começou no físico. No físico, porque ele vai reparar o altar. É isso? A gente já aprendeu a vida toda, é isso? Que ele vai restaurar o altar e vai depois clamar a Deus. Mas na realidade a restauração começou primeiro no espírito. Começou primeiro no reino
Porque ele está restaurando aqui o culto levítico, onde vai se apresentar um sacrifício. Deus vai responder com fogo e vai levar o sacrifício. E na realidade, você sabe muito bem da história que Deus responde com? Que Deus responde com? Fogo. Fogo. E Deus então responde com fogo. Elias pega a sua espada, mata os soldados, ou os profetas, os sacerdotes, como você queira chamar, de Azera e de Baal. 850 que estavam ali mais ou menos são mortos. Deus envergonha Baal diante de toda a nação. Deus é glorificado, exaltado. Elias agora, pensando que vai ficar tudo bem, acontece um problema muito sério. Qual é o problema? O problema é que ele pensou que acabou tudo, mas na realidade ele vai receber uma sentença de Jezabel. Assim como tu fez com os sacerdotes de Baal e de Astarote, farei eu contigo. E ele foge. E ele foge a ponto de pedir a sua morte. Como é que pode, depois de um embate desse, o profeta vai pedir a sua morte? Você sabe que o anjo do Senhor aparece, alimenta ele, ele caminha mais um período, entra dentro de uma caverna. E na caverna quem vai aparecer lá? O Senhor. E começa ali um diálogo entre ele e Deus. E quando ele pensa que acabou o seu ministério, a ponto de ele mesmo querer isso, quando ele pensa que é o fim, para mim aqui é o ápice do seu ministério. Por quê? Porque o anjo do Senhor vai alimentá-lo e vai dar para ele ainda 3 direções. Qual é a direção? Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nencir, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Eu tinha que ungir mais 2 reis, um sobre a Síria, um sobre Israel, e ainda levantar um profeta. O embate, para mim, por favor, entenda isso, o embate no Carmelo é um ápice poderoso, coisa poderosa, mas acabou ali sem deixar nenhum em seu lugar. Mas aqui ele recebe de novo a visita do Senhor. E aqui eu quero já entrar na minha mensagem, é que Elias é marcado por experiências espirituais, do começo ao fim do seu ministério. E assim tem que ser a nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem que ser marcada pela presença e pelo sobrenatural do Senhor. Nós precisamos, quase que diariamente, ter uma manifestação da presença do Senhor. Você precisa ver a glória do Senhor quase que diariamente. A nossa vida cristã não é marcada pelo conhecimento que a gente tem, somente. Não é simplesmente marcada por quanto tempo a gente está na igreja, mas é marcada pela manifestação da presença do Senhor. Você precisa ter experiências sérias e profundas com Deus. Há quanto tempo você não tem uma manifestação? Eu disse para vocês que eu já tive algumas, inclusive aqui dentro dessa igreja. Uma certa vez eu estava no culto aqui, era o Jorginho de Xerém, a gente com o telhado todo amarrado, era gambiarra ainda a luz aqui, e um dia nós temos que trazer o Jorginho de Xerém aqui, porque tinha um conhecimento com ele. A gente trouxe aqui naquela noite, pensa um cara que veio aqui numa unção de ganhar a vida. Naquela noite foram 23 pessoas. Irmãos, uma igreja que não tinha piso, não tinha nem bolso, era gambiarra. Nossos bancos eram bancos de tábua de 30. Tábua de 30, a gente pedia ovelhas. Quem lembra da Lenita que vinha com a cadeira de praia para a igreja? Deus tem a Lenita. Ela vinha de cadeira de praia para a igreja, emprestava a cadeira. A gente pegava a cadeira da Val, da irmã Antônia, da Ivone. A Ivone morava aqui em frente à igreja aqui. Meu Deus, como era socorro. E naquele dia, se não falha a memória, foram 23 ou 25 pessoas para Jesus. 25 pessoas para Jesus. Eu fui para casa maravilhado. E quando eu estou lá orando a madrugada, agradecendo, feliz com Deus, eu vi uma brasa de fogo que saía do meu telhado, vinha descendo. Aí eu peguei aquilo na minha mão, uma presença, uma coisa. Eu peguei aquilo na minha mão, fechei, eu ouvi uma voz que disse assim, ó,
O que aconteceu hoje é só uma fagulha do fogaréu que eu vou derramar naquele lugar. Mês passado agora tivemos uma experiência tremenda com a paz de Deus que eu tive, que a pastora pediu então no aniversário dela. Ela detestava viajar, agora a pastora só quer viajar. Ela detestava pegar a estrada, detestava mato. Tu podia levar a pastora onde tinha gente, você podia levar lá no Copacabana. Ela ficava sentada ali 2 horas vendo gente passar. Ela ficava aquela brincadeira: aquele ali é rico, não, esse aqui é pobre. E aquele ali, filho, ó, aquele ali tem dinheiro, muito dinheiro, esse aqui tem mais ou menos. Eu ficava ali conversando, a gente com água de coco, um coco só, 2 canudos, e quem passava, que bonito. Não era bonito, é que você não tinha dinheiro para um coco. Agora a pastora Simone de viajar, ela chegou para mim, quinta-feira, meia-noite, e disse assim: filho, eu quero sair. Para onde? Para onde você quiser me levar. Onde você? Qualquer lugar, pode ser longe, perto. Quando eu botei ela dentro do carro, que estou indo para Foz do Iguaçu, meu Deus do céu, eu sabia que ela tem dificuldade de distância. Eu ligo para a menina que trabalha contigo, a Larissa, que a gente só leva a Larissa para a guerra. Vamos levar a Larissa para viajar, que a gente também levou a Larissa. E, irmãos, vamos lá ver as cataratas. Vamos lá, você vai ver. Ela: ai, amor, obrigado, amor. É longe, mas quero ver. Eu falei assim: ó, nós vamos para o lado do Brasil, no outro dia nós vamos para o lado que é mais bonito, da Argentina. Vamos fazer esse passeio. Ela: amor, obrigado, obrigado. Só que quando está chegando perto, tudo escuro. Ela: Santo, você viu a meteorologia? Eu falei: eu não. Quando a gente foi ver, irmãos, 5 dias de chuva. Alerta, chuvas fortes. Temperaturas lá embaixo. Irmão, nós chegamos lá na sexta-feira à noite. Ficamos trancados dentro do quarto até segunda-feira de manhã. Tinha nem como sair. Um frio terrível e um temporal. Um temporal. Ela já triste que não fomos para lugar nenhum. E acordei de manhã, falei assim: ó, Senhor, há um motivo porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor não ia deixar eu sair do Rio de Janeiro, vim para cá, ficar trancado no quarto. Revela esse mistério, porque o Senhor permitiu nós chegarmos aqui. Quando eu acabei de levantar, a pastora falou: seu telefone tocou. Falei: por que você não atendeu? Ela disse: não, quis atender não. Eu peguei, era uma pessoa. Eu disse assim: pastor, toma uma oferta aí para a igreja. Ontem eu olhei e falei: meu Deus, 10 mil reais. Eu liguei para o Bruno, tesoureiro, falei: Bruno, vou botar um dinheiro aí na conta da igreja, que chegou aqui como oferta, não foi pessoal para mim, foi para a igreja. E coloquei e vi que tinha 7.200. Eu contei isso aqui. E quando os cordão, olhei para o tempo, chuvinha, garoazinha, começou a diminuir o garoazinho, mais um frio. Eu disse: filha, aqui está perto do Paraguai, vamos embora? Vamos lá no Paraguai, pelo menos isso aqui a gente foi. Vamos lá, a gente foi. E chegamos lá, eu vi uma loja de instrumentos musicais. E vi o preço de uma mesa que a gente quer, de 53 mil reais. Quanto eu tinha? 17.200. De repente, entrei na loja, perguntei ao moço algumas coisas, e perguntei sobre essa mesa. O dono sai lá de dentro de um quarto, de uma sala: você quer essa mesa? Tem, eu tenho lá no Brasil dessa. Eu falei assim: eu conheço. Ele: leva essa mesa, pelo amor de Deus, leva. Eu falei: calma, moço, eu não tenho dinheiro para levar essa mesa, eu conheço essa mesa, eu sei quanto ela custa. E se eu tivesse esse dinheiro, eu não ia gastar com isso aqui, eu ia antecipar as prestações do espaço que eu ganhei, meu senhor. Não compra, está no Brasil, você nem atravessar, já está em português o manual, está tudo nota brasileira, tudo certinho, leva. Senhor, eu só tenho 17 mil, 17 mil é sua, pode levar. Falei: vou fazer um Pix agora, moço, espera que eu ligar para o tesoureiro. Liguei para o Bruno fazer um Pix agora. O rapaz: Pix? Não aceito Pix. Pix é Brasil, Paraguai não tem Pix. Falei: e agora, moço? Onde eu vou aqui no banco agora tirar dinheiro? É ruim, lá só libera um pouquinho. Bruno botou para sair no máximo 3 mil aí. Aquilo é assim, tesoureiro dessa igreja, sangue poderoso. Falei: e agora, moço? O filho dele estava escutando, disse assim: quanto eu tinha no caixa? Não, 17.200. O moço falou assim: ó, eu vou te ajudar.
mas você vai ter que pagar a casa de câmbio. Ei, moço, pensei eu, vai transformar em 6 vezes, dólar, 6 vezes. Agora deu ruim, moço. Ele, peraí. Pegou o telefone, ligou. Oi, amigo. Falou lá em árabe, que ele era um árabe. O cara falou lá que só pode R$155. Eu falei o quê? Então vai pagar 17.155. Aí a mesa é sua. Uma oração de manhã. Irmão, eu saí dali, mas com um coração. Irmão, fiquei tão animado que eu dirigi 20 horas direto. Irmão, eu vou daqui para São Paulo, eu tenho que parar 2 vezes para dar uma. Depois de velho eu estou assim. Mas quando eu vi aquele milagre, pergunta, pastor, eu vim direto, eu nem piscava. Eu dirigi de 11 da manhã até 6, 7 da manhã, direto, nem piscava. Ainda botei corinho de fogo, a pastora veio de lá até aqui escutando corinho de fogo. De tão animado, mas não é pela mesa, pelo milagre. Eu cheguei aqui na Miguel Couto, comecei a colocar as mãos. Irmãos, com toda a humildade do meu coração, pelo amor de Deus, nós estamos construindo uma igreja de excelência no centro de Miguel Couto. Pega a mão do teu irmão e diga, Senhor, você que está construindo. Aperta a mão e diz, nós estamos pagando tudo à vista. Tudo à vista. Por favor, eu vou ser chato hoje. Pega a mão dele e balança. Ele diga assim, ó, Deus te trouxe aqui hoje. Porque a partir de hoje vai haver um romper no teu ministério. E você vai começar a ter experiências extraordinárias com Deus. Experiência, visões extraordinárias. Quem vê a consagração viu. Esse dia minha mulher me chamou aqui no altar, numa consagração, vem cá. O que foi? Ela, toma. Aí, falei, o que é isso aqui? Ela é diamante. Diamante? Assim, onde saiu isso? Deus falou comigo, abra a tua mão. Do nada, Deus colocou diamante na mão da pastora. Alguns já pensou que era para vender, pastor. Não é valor. Aí eu botei na mão dela de novo. Quem estava aqui nesse dia? Aí começou a aparecer no chão aqui no altar. Daqui a pouco a pastora começou a tocar nas pessoas. Daqui a pouco a pastora começa a receber áudio, vídeo. As pessoas chegaram em casa e começaram a colocar a mão e começaram a aparecer na mão. Quem estava aqui nessa unção aqui? Olha, as pessoas estavam aqui. Irmão, isso não quer dizer que a gente saiu daqui pensando que nós vamos prosperar, não. Isso gera em nós, quem tem essa experiência, gera em nós mais fome e sede por Deus. Da gente querer mais dele, a gente parte para cima dele. É por isso que nós precisamos ser marcados por experiência. Elias sai onde ele pensa que é o maior ápice da história do seu ministério. Quando ele pensa que é o fim, Deus se aparece para ele de novo e diz, espera aí, não é o fim, ainda tem um romper que não é sobre sobre si, é sobre outros. É sobre outros. Tu ainda vai ungir 2 reis e levantar um profeta em teu lugar. Quando ele pensa que é o fim do teu ministério, Deus aparece de novo e dá a missão. E diz a Bíblia que ele sai dali fortalecido no Senhor. Então levante a sua mão direita. Deus te trouxe aqui porque ele vai liberar um romper sobre a sua vida. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu acho que acho que é a música. Muda a música aí para ele. Muda aí a música aí. Eu acho que eles estão dando pouco glória por causa da falta da música. O romper profético. Quantos aqui querem viver esse romper profético no seu ministério? 3 coisas que você precisa fazer para ver o romper. Coloca o primeiro para a gente. Primeiro, um liberador profético. Irmãos, eu fiquei chocado, porque isso aqui me chocou também. Porque eu sempre fui ensinado na Assembleia de Deus. A gente, aquele negócio, né? Eu aceitei Jesus Cristo, e o pastor me ensinou, agora está buscando batismo com o Espírito Santo. Aí tu jejuava, orava.
Depois que você é batizado com o Espírito Santo, pastor, e agora? Vai para o monte, vai orar, buscar dons. Você tem que ter dons. E você buscava a Deus, até Deus começar a te usar. E depois? Quando eu fui buscar em Deus isso, que eu precisava de uma paternidade, alguém que liberasse um manto sobre a minha vida, alguém que abre a porta para mim viver e se romper. Isso mudou a minha vida. Para mim foi difícil, porque imagina um camarada assembleano que trabalhava na convenção das Assembleias de Deus, aonde a minha esposa está aqui, não deixa mentir, aonde Deus me exaltou tanto dentro da convenção, que eu ficava direto com o presidente. Uma vez eu vi uma coisa errada lá, crente mimado, na convenção, falei, cara, eu vou trabalhar mais lá não. Vou ficar lá atrás. Sentei lá atrás, 2.500 pastores. O meu pastor presidente sai do altar. Pastor Timóteo Ramos de Oliveira, vice-presidente da Convenção Geral e presidente da Confraterna. Vai lá atrás, no meio de todo mundo, pega, opera a orelha assim mesmo e traz. No meio de 2.500 pastores, eu quero você aqui do meu lado. Imagina um cara que vive isso. O Senhor revelar isso para ele. Falei, Senhor, mas a minha denominação não trabalha dessa forma. Se eu preciso, me dá alguém que me libera nos seus mantos. Foi quando de repente eu fiquei sabendo sobre a escola de Itaipava. Eu subi para Itaipava. Quando eu conheci o apóstolo Anselmo, meu irmão, aquele homem mudou a história da minha vida, da minha família e desse ministério. É um homem que nos ensinou o que é intercessão, o que é adoração, o que é missões de verdade. Esse homem nos ensinou e nós estamos vendo um romper extraordinário. Extraordinário. Esse homem que me liberou, porque eu aprendi com a própria palavra. Esse dia eu estava vendo uma pessoa que eu acompanho muito, David Rebolo. Ele fala muito sobre isso. Ele disse que, escute, ele passava dias sem comer nada, só bebendo água. Ele dizia que orava 4 horas por dia, mais 1 hora em oração em línguas. Mas ele dizia que nada acontecia no seu ministério, não havia um romper. Até o dia que ele foi buscar a Deus, ele começou de novo a olhar para a Bíblia. E viu o que seria de Moisés sem Jétro. O que seria de Eliseu sem Elias. O que seria de Paulo sem Barnabé? Analise comigo. Paulo está cego numa casa. Deus mesmo não podia restaurar a sua visão? Podia. Mas Deus trabalha dessa forma. Alguém chamado Ananias teve que ir até Paulo colocar a mão na sua cabeça e liberar o ministério para os gentios. Todos nós precisamos de um liberador profético. Alguém que é maior do que nós. Alguém que se tornou um rio no Senhor. Alguém que tem uma unção diferenciada. Todos nós precisamos. Isso é sério, gente. Quando eu aprendi isso aqui, é um ápice da minha vida. Vocês viram que eu já comecei a bater. Já estou fazendo um gabinete a nível de trono. Mas antes de eu entrar nesse manto, eu tive que sentar, ser ministrado, botar a mão na minha cabeça. E por 3 vezes, esse homem colocou a mão na minha cabeça, David Rebolo, e disse assim, ó, vai e ensine o meu povo. Vai e ensine o meu povo. 3 vezes ele me jogou no chão. Na 4 eu já fiquei no chão mesmo. 3 vezes. Então, a hora que ele me botou em cima do altar, e realmente eu caí a unção. E ele disse no meu ouvido. As 3 profecias foram a mesma. Vai e ensine o meu povo. Eu precisei ser liberado. E mesmo assim estou caminhando aos poucos. Mas todos nós precisamos de um liberador profético. Alguém que já está lá. Alguém que tem experiências sérias com Deus. Alguém que vai colocar a mão na sua cabeça. Pastor Sandro, isso é bíblico? É bíblico, te mostro. Vamos para o Novo Testamento que é melhor? A Bíblia diz que está acontecendo uma festa em Éfeso. A festa da deusa Diana. É como se fosse o carnaval hoje. Eu estive lá em Israel e vi e conheci um pouco dessa história, onde diz que tinha aproximadamente 200.000 pessoas. Quantas mil pessoas? 200.000 pessoas. Está lá um grupo que conhecia o batismo de João, andando, evangelizando. Quem é que aparece nessa festa? Paulo.
Paulo conhece esses irmãos, e a Bíblia diz que Paulo pergunta para eles: e aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui evangelizando. E vocês já ouviram falar acerca do batismo? Sim, de João Batista, nós cremos no batismo de João Batista. Ele disse: não, eu estou falando acerca do Espírito Santo. Esse não. A Bíblia diz que naquele lugar, naquele ambiente, Paulo estende as suas mãos e eles são batizados com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que o fogo desceu. É por isso que eu não concordo com crente que entra na igreja e fica de boca calada. É o meu jeito, então muda urgentemente. Porque a Bíblia diz que quando eles são cheios, irmão, imagine 200.000 pessoas. Do outro lado, 13 pessoas com Paulo. 13 não quer dizer do nosso amigo presidente Lula, não. É 12 viu? 13. Cadê o Léo? Não está aqui, graças a Deus, não é zoar ele. Mas fazem tanto barulho, que acaba outra festa com 200.000 pessoas. E eles querem saber o que está acontecendo ali. A unção que Paulo liberou por sua adição de mãos. O que seria de Timóteo e Tito sem as mãos? A qual Paulo disse que foi derramado sobre você a posição de mãos. Isso é tão verdade, porque na igreja brasileira hoje já tem pastor pregando contra a posição de mão, contra óleo ungido. Diz isso que era para aqueles tempos, hoje em dia não precisa. Por que o diabo guerreia assim? Porque o diabo sabe, no poder de uma mão estendida liberando algo no mundo é profético. Então nós precisamos de um liberador. Irmão, isso aqui é humildade espiritual. Você entendeu que tem alguém que já está lá na frente maior do que você, que já está em dimensão maior do que a sua, e por isso ele tem condição no mundo espiritual de liberar você no mundo espiritual. Então nós precisamos de um liberador profético. Meu Deus. Segunda coisa, bota pra gente lá. Meu Deus. Alguém prepara uma adoração para mim, irmãos? Segundo, um romper não se destrava, mas se constrói. O romper não se destrava, ele se constrói. Ai, meu Deus. Eu não sei se vocês conseguiram colocar ali. Por que se constrói? Porque, irmão, se você não quer ser esmagado, tratado, você não vai viver o romper. Primeira coisa que Deus vai trabalhar em você para construir o romper é tratar o seu caráter. Porque quem não tem um caráter tratado não vive o romper profético. Você pode estar teu irmão de quem não tem um caráter tratado não vive o romper. Eu estou achando que Deus está falando contigo, aí você está meio assim. Pastor, me dá uma característica de quem não tem um caráter tratado. É a pessoa que vive caindo no mesmo pecado. A gente fala assim, ó, Davi é homicida, mas a Bíblia diz que não é. Porque Davi só cometeu uma vez. Muitos chamam Davi de adúltero. Ele adulterou, mas a Bíblia não chama ele de adúltero. Fala que ele adulterou. Porém, você não vê Davi adulterando de novo. O problema é que as pessoas vivem caindo no mesmo pecado, cometendo as mesmas coisas. Quem que é isso? Não tem um caráter tratado. E quem não tem um caráter tratado não vive o romper profético. Aí fica andando em ciclos. Nada acontece, nada vai pra frente, nada acontece. Por quê? Porque não tem um caráter tratado. Porque às vezes, para Deus tratar o caráter, Ele vai jogar você na lama mesmo. Ele vai te apertar mesmo. Caráter tratado. Caráter tratado. Segunda coisa que Deus vai tratar, ou vai construir, para você viver o romper, Ele vai tratar a tua maturidade. Se você não for maduro, não espere o romper de Deus. Você é maduro, irmãos? Você já está maduro? Você já tem maturidade espiritual?
Enquanto Deus não tratar a sua maturidade, Deus não vai liberar o romper profético. E por isso, às vezes ele te amassa, te aperta, te aperta, te aperta. Vai ficar igualzinho desde de rebolo. Espera aí, Senhor. Eu estou vários dias sem comer nada, em jejum. Eu estou orando 5 horas por dia, 4 horas em palavra e 1 hora e nada acontece. Por quê? Porque ele não estava maduro. Aí Deus vai amassar, quebrar, até você se tornar uma pessoa madura. Aí quando você começar a ter maturidade, aí Deus vai começar a liberar mover profético. Porque Deus só libera mover profético para os maduros. Terceira coisa, essa aqui não mexe com você, não mexe. Deus vai tratar o seu temperamento. Está brabo demais, ignorante demais. Deus só derramou um óleozinho e já se acha um profeta. Já se acha, eu sou diferenciado. Irmão, esse dia eu ouvi uma frase que está marcando a minha vida. Diz assim: liderança não é posição, é ação. Liderança não é posição, é ação. Se você quer ser líder, ou você que sonha ter um ministério, uma igreja, aprenda uma coisa: o que mais trabalha é você. O líder tem que ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Se não, tchau e benção. Se você pensa que ministério é ficar sentado numa cadeira, dirigir igreja, coitado de você. Liderança é trabalho. Liderança é trabalho. Então a gente fica com essa cima de querer romper, mas com temperamento não tratado. Ignorante demais. Eu fiz que você chato hoje, né? Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara de que é uma pessoa calma. Vê se ele é paciente. Vê se ele tem cara de chutar o pau da barraca. Vê se ele é daquele que diz assim, ó, pode mexer comigo, mas se mexer com meu filho, se eu vir a baiana. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Vê se ele tem cara assim. Só olha, não pergunta, só olha, vê se ele é uma pessoa calma, paciente. Hein? Vê se a polícia bate lá de vez em quando. Esse dia eu vi uma pessoa que postou assim: Davi resolveu o problema dele com a pedrada, Pedro puxou a faca, outro puxou assim: na minha vez eu tenho que dar outra face. Enquanto Pedro não foi tratado no seu temperamento, ele não viveu o romper de Deus. O romper de Deus na vida de Pedro foi quando ele olhou para a cruz e viu Jesus lá e disse: Senhor, me arrependa. Isso, quando o teu irmão diga assim, ó: Deus só dá o romper profético para quem tem um temperamento tratado. Irmão, e Deus é, não, nessa área aqui Deus é cruel. Perdoa. Porque, varão, para Deus tratar o meu temperamento, Ele não usou meu patrão, nem o meu pastor. Ele usou a minha mulher. A minha lixa se chama Elaine Carlos Faustino. A minha lixa. Aonde Deus mais trata o meu caráter, a minha maturidade e o meu temperamento. E pensa que é fácil para mim? Eu tenho que ser o pastor da minha vida espiritual. Eu ainda tenho que ser pastor espiritual do meu casamento, que é a dela. E de vez em quando ela joga: ah, meu Deus, todo mundo tem pastor. O meu pastor é meu marido. Certo? Tenho que cuidar da vida espiritual dos meus filhos, da igreja e da minha família, meus parentes. Então fica essa... Quem é que Deus...
dia eu falei, você está aqui, amor? Você sabia, amor, que eu não tenho guerra com o demônio? Ela disse, tem não, filho? Não. Por quê? Porque eles são fichinha perto de você. Minha lixa. Agora pergunta para ela quem é a lixa dela. Já chegou para mim assim, meu filho, eu te amo, meu filho. Mas se eu tivesse um pouquinho de juízo lá atrás. Que é isso, mulher? Então Deus gosta de tratar o nosso temperamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Aí você diz assim, era para aquela pessoa me amar, se demais me apoiar. E na realidade Deus está usando ela para te lixar. Deixar você prontinho, varão. Porque o dia que você vencer as pessoas que estão ao seu redor, é que Deus vai liberar as pessoas que estão ao seu redor. O teu irmão diga primeiro, vem se casa, viu, irmão? Houve um silêncio, irmão. Você pensou que eu ia falar xaramanamanamanamana, eu tenho que falar a verdade, irmão. Alguém concorda comigo? Não levanta a mão. Olha. Nem falei. Ai, meu Deus, é os filhos, irmãos. Oh, meu Deus. Engraçado, quanto mais ela me lixa, mais eu amo essa mulher. Hoje eu acordei e disse assim, minha filha, você está com a cara de rica e roupa de rica. Olha a sandália que ela está, irmão. Isso é sandália? É. Eu acordei. Aí ela abriu a boca, eu vi que era do Carmari mesmo. Falei, é do Carmari mesmo. Mas minha lixa, as pessoas que estão ao seu lado. Sabe onde Deus gosta de tratar o seu temperamento? Nos irmãos da sua igreja. Irmão, quer ver uma coisa que você não vai ver o pastor Sandro? É raro, é porta de igreja. Ou lugarzinho para ter fofoca, irmão. O povo vem difícil, irmão. A pastora que fala, gente, só chega gente aqui nos céus abertos. Gente, não chega um normal, irmão. Todo mundo aqui tem um parafuso a menos. Começando pelo violonista. Meu parceiro. Meu Deus do céu, a lixa, é difícil. Meu Jesus do céu, irmão. Aí Deus está ali lixando a gente, preparando a gente para quê? Para um mover profético. Porque primeiro eu sou bênção para o meu casamento, depois sou bênção para a minha casa, depois sou bênção para a minha igreja, para depois ser bênção para as nações. Porque se eu não for bênção dentro de casa, eu não vou ser para dentro da igreja. Se eu não for bênção dentro da igreja, eu não vou ser bênção para as nações. Terceiro para a gente orar. Que horas tem? Estou dentro do horário. Falta 3 minutos. Passa o terceiro. Não, o terceiro. Para viver o mover profético, Satanás levantará sabotador. Alguém literalmente satânico para sabotar você. Uma batalha travada vai existir no mundo espiritual. Alguém que realmente é usado pelo diabo. Aqui não é o caso que Deus está usando a lixa, mas é o próprio diabo, que sabe da obra que Deus tem na tua vida, que sabe que você está prestes a viver um romper profético. Alguém realmente usado pelo diabo para tentar parar você, não fazer que você viva o romper profético. E aqui é que muitas pessoas não entendem. Falta de maturidade, falta de um caráter tratado, falta de um temperamento. Irmãos, sempre que o diabo levantar alguém, alegre-se, seja maduro, porque próximo de um grande ataque do diabo, está próximo mover, um romper profético sobre a sua vida. O diabo sabe isso, e às vezes o próprio Deus permite isso. Ele sabe que está chegando o tempo de Deus derramar em você uma avalanche de unção. Algo vai abrir, destravar tudo na sua vida. E o diabo então vai levantar um sabotador. E tem muitas pessoas. Chega nessa hora aqui próximo, ele perde. Sempre levantar um sabotador.
alguém para tirar você literalmente da graça, alguém realmente para atacar você, alguém realmente que vai aparecer, que vai vir com um ataque feroz, terrível. Ó Elias, depois desse ataque, quando ele pensa que está tudo bem agora, Jezabel lança uma sentença de morte. O diabo sempre vai levantar um sabotador. Mas eu sou profeta de Deus para dizer nessa manhã, que todo levante do diabo contra a sua vida, contra aquilo que Deus tem na sua vida, vai cair por terra. Há uma frase muito conhecida, levanta a mão que eu vou profetizar sobre vocês. Uma frase muito conhecida de um grande homem de Deus. Ele disse, sempre para a memória, foi Billy Graham que disse isso: o diabo não estaria tão feroz com você se ele não soubesse da obra que Deus tem através de você. Tem gente aqui que está passando um ataque, e ele é covarde, irmãos. Eu termino aqui dizendo que ele é covarde. Por que ele é covarde? Porque ele ataca naquilo que a gente mais nos machuca, onde mais nos fere, para nos derrubar mesmo, é literalmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que nosso Deus trabalha? A Bíblia diz que João continua profetizando, a perseguição vem, pega o profeta, o apóstolo João, e decidem matá-lo. E como é que vai matá-lo? Vai jogar ele dentro de um caldeirão fervendo, vai fritar o profeta vivo. Pegam ele e jogam ele dentro do caldeirão fervendo. Quando jogam, nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Então tira o profeta. Olha, ele entrou vivo, seco, dentro do caldeirão de azeite. A Bíblia diz que é azeite. Azeite. E quando ele sai cheio do azeite. Jogam ele na ilha de Pátmos, e lá ele recebe a maior revelação de todos os tempos, que é a revelação do livro do Apocalipse, do presente, passado e do futuro. Escuta, eles estavam jogando o profeta, o apóstolo, dentro do caldeirão, dizendo, nós vamos matar. E aquilo que era para matar, ungiu ele para receber. Então traz a cura sobre alguém nessa manhã, homens como e mulheres como mulheres, dá um abraço nele e diga assim, meu irmão, aquilo que veio para te matar, está te preparando para um romper extraordinário. Alguém me dá uma adoração? Sair a cura. Vou chamar minha esposa aqui, pastora Simone, aqui no altar para mim. Pastora Simone, minha pastora. Pastora Claudiane, pastora Fábio, pastor Luciano, vem aqui para mim. Evangelista Alex, sobe aqui para mim no altar para mim. Marcelo, sobe aqui no altar para mim. Dulce, sobe aqui no altar para mim. Pastor Roberto, vem aqui para mim. Pastora Rose, sobe aqui no altar para mim, pastora Rose. Pastora Aline, sobe aqui no altar para mim. Você está aí, irmão? Levanta a mão e diga isso, vai.
Cadê a Ellen? Ellen, sobe aqui no altar para mim, filha. Sobe aqui no altar para mim. Fica aqui no teclado para mim, por favor. Pastor Emerson, deixa aí para mim. Vem aqui para mim. Pastor Roberto, unja a mão dele para mim também, a sua também. Irmãos, eu creio na oração de posição de mãos. Eu creio no derramar, no liberar do Senhor. Eu creio que essa igreja está próxima a um romper extraordinário. Eu creio que sua vida viverá um romper extraordinário. E eu creio na oração de posição desse homem de Deus. Eu chamei os que estão aqui na frente, mais aqui na frente. Pessoas que Deus colocou no meu coração. Você vai, eles vão agora, já estão ungidos, eles vão descer aqui. Você vai sair do seu lugar, eles vão colocar as mãos sobre você. Vocês vão liberar algo da parte de Deus na vida deles. Algo que não abrir da boca de vocês, Deus vai liberar sobre eles. Profetiza. Libera eles no mundo espiritual. Libera para que eles vivam um romper como nunca antes. Gente, eu sou maduro demais para entender que a unção de pessoa é a unção de Zebulon. Tem pessoas que Deus vai prosperar, abrir as portas para ele, vai viver uma prosperidade incomum. Outros é na área da saúde, outros é no ministério, outros é várias áreas. Seja qual for a área, Deus hoje vai te levantar com poder e glória. Antes do final do ano você vai ter uma experiência extraordinária com Deus. Estou achando você baixo demais, irmãos. Eu acho que eu vou trocar de microfone para falar um pouco mais alto. Mas pega essa unção. Você precisa ser uma pessoa. Aprenda uma coisa, eu sempre ensino isso, irmãos. Eu sempre ensino isso. Você só vive aquilo que você celebra. Então celebra. Se prepare antes do final do ano. Você vai viver um romper extraordinário da parte de Deus. Extraordinário da parte de Deus. Desça aqui, passa o corredor para mim aqui. Desça aqui embaixo aqui. Homens com homens e mulheres com mulheres. Eles vão cantar aqui. Mas irmão, você vai vir aqui, mas quem quer um mover? Quem quer viver uma hora liberado? Quem quer ser liberado? Sai do seu lugar aí. Isso. Já vem, meu, vem.